Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Santa Fé de Minas. Abre Campo, Bom Jardim, Campo Azul. É muito bom ter você ligado aqui na tela da Band. Vitorino, liberado para enfrentar o Fluminense. Cuca exige pontaria, intensifica treinos de finalização. Tem campeão francês na cidade do Galo, mas veio a passeio. Os candidatos a titular no meio só falam em trabalho. Mauro Fernandes com novidades no América. Então vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Felipe Ribeiro. Boa tarde. Flávio Carvalho, Fábio Pinel. Vamos lá, vamos começar o Minas Esporte. Hora de falar do Atlético. Quem ficou de fora nesses primeiros jogos do Campeonato Brasileiro sabe, não vai ser fácil voltar. Enquanto trabalham para recuperar a titularidade, recebem a visita de um campeão na cidade do Galo. Campeão francês e da Copa da França pelo Lille, o atacante Túlio de Melo foi à cidade do Galo rever os amigos. E são muitos os amigos. Eu joguei no Atlético 8 anos, de 96 a 2004. E deixei várias amizades aqui, até o pessoal, os seguranças, me viram aí quando eu era moleque aqui. Estou retornando, vendo eles aí hoje. Então, gratificante. Túlio deixou o Atlético em 2004 e agora encontrou um clube diferente. Caras novas na equipe, um time com qualidade, muitas opções para Dorival Júnior. O Galo que lidera o Campeonato Brasileiro. Realmente, do ano passado para esse ano, mudou bastante. Conhecia todo mundo e agora acho que a minoria. Mas no treino recreativo, Túlio não viu a disputa acirrada por vagas na equipe. Dorival Júnior ainda espera pela recuperação de Leonardo Silva e Guilherme, que sentiram lesões musculares. E no meio-campo, onde a briga é mais intensa, a definição só deve acontecer às vésperas da partida contra o São Paulo, na quarta-feira da semana que vem. Até lá, Serginho e Renan Oliveira vão viver a expectativa de estrear ou não no Campeonato Brasileiro. E Dorival Júnior é um técnico coerente, não costuma mudar o que vem dando certo. Então, como mexer no meio-campo atleticano depois de 2 vitórias em 2 jogos no Campeonato Brasileiro? O time está muito bem treinado, tá o conjunto. Eu tive suspensão desses 2 jogos aí. Agora já tenho condição de jogo. O professor Dorival optar por mim. Quero entrar e vou dar o meu melhor para que, se Deus quiser, a gente consiga a 3ª vitória. Comigo, Fábio Pinel. Túlio de Melo, como é que foi essa saída dele do Atlético, tanto sucesso na Europa? A gente fica pensando, é tanta gente que passa pelo Atlético, né, e depois aparece, desponta lá, e às vezes a gente nem se lembra direito, né? Foi uma saída meio tumultuada. Em 2004, uma questão na Justiça do Trabalho, ele reivindicava a sua liberação, queria deixar o Atlético porque não era aproveitado. Mas parece não ter guardado raiva ou rancor, né? Tanto que está de volta à cidade do Galo para rever alguns dos profissionais que trabalharam com ele naquela época. O Túlio de Melo, campeão francês, é um atacante que está nas graças do torcedor francês pelo Lille e eu acho que merece ter um pouco de atenção ao futebol dele para os próximos anos. Ontem ele até brincava no Twitter que ele disse assim, eu volto, quem sabe um dia eu volto para o Atlético. Aí os torcedores começaram, mas é só se você tiver em condição, bem novo, não vai voltar numa outra condição. Ele falou, não, se eu não estiver bem, eu vou vir só para a arquibancada. Quer dizer, ele tem uma relação amorosa, sentimental com o Atlético e isso é bacana, né? Tem. Como a gente acabou de falar, né? Ele só realmente deixou o clube porque não estava sendo aproveitado e ele queria ter uma oportunidade em uma outra equipe e acabou saindo em 2004. Serginho e Renan parecem bem conscientes de que, aliás, eles ficaram de fora acompanhando a equipe do Atlético, com certeza eles viram esse meio campo mais, eu diria, mais pegador, né? Com mais vontade, vai ser difícil essa volta. Vai ser difícil a volta, mas apesar da coerência do Dorival Júnior de não mexer em time que está ganhando, eu acho que a lógica é ele retornar com o Serginho, porque o Serginho estava nessa equipe até esses 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Ele era o titular e não vinha jogando mal. Acredito que o meio de campo do Atlético para o jogo contra o São Paulo, só na próxima quarta-feira, vai ser o Serginho, o Richarlison e o Felipe Souto, mais o Giovanni Augusto. Já o Renan Oliveira, que perdeu a sua posição por suspensão e ora por contusão, esse aí, creio, não volta mais ao time. Ou pelo menos não deveria voltar mais ao time. Pelo menos a torcida não quer. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E claro, agora nós vamos para o Cruzeiro. Cuca quer aprimorar a pontaria. É hora de buscar os gols e somar 3 pontos. A primeira vitória. Mas na toca todo mundo parece tranquilo neste começo de campeonato, apesar da perda de pontos importantes.
Apontado como um dos favoritos ao título brasileiro, o Cruzeiro ainda não venceu na competição. Mas Cuca está tranquilo. Eu acho que a gente tem que continuar da mesma forma, jogando como está jogando, jogando bem, porque você jogando bem, um dia você não vai ganhar, o outro, mas na maioria vai. Então a gente tem que continuar com a mesma batida que estamos tendo. Nas 2 primeiras rodadas, a Raposa perdeu para o Figueirense e não passou de um empate em casa com o Palmeiras. E agora o ataque é o setor mais questionado da equipe, menos pelo treinador. Os atacantes são os mesmos, né, que nesse próprio ano aí meteram 3 gols pro jogo. Então a bola deu na trave, o Marcos foi muito bem no último jogo, o Wilson lá. Neste início de campeonato brasileiro, o Cruzeiro não divide as atenções com outros torneios, como fez em anos anteriores. Ainda assim está perdendo pontos importantes que podem fazer falta lá na frente. Nas 2 primeiras rodadas, o time conquistou apenas 1 ponto. E para recuperar os pontos perdidos, principalmente em casa, e não deixar os adversários abrirem vantagem, ao Cruzeiro só resta uma alternativa: vencer o Fluminense no Rio de Janeiro. Jogando fora, pontuar fora é sempre bom, até porque a gente perdeu esses pontinhos em casa agora, né? 2 pontinhos, então a gente precisa somar algum jogo fora aí para recuperar. Comigo agora o Felipe Ribeiro. Agora, o Cuca dizia ali, não, os atacantes são os mesmos e tal, mas ele fez mais de 1 hora de treinamento de finalizações ontem com os atacantes. Quer dizer, que existe sim essa preocupação do Cruzeiro. Está criando, né, mas não está chegando, né? Claro que existe. A prova real disso foi nesse jogo contra o Palmeiras, quando a equipe abusou de perder gols, o Alisson, Thiago Ribeiro, o próprio Gilberto também chegando e finalizando. O Cruzeiro teve algumas, apesar de eu ter achado que não jogou tão bem, teve oportunidades para vencer o jogo. Isso é inegável. Então tem que trabalhar um pouquinho mais essa pontaria para poder melhorar para esse jogo contra o Fluminense, que é muito importante no Rio. Talvez ali quem não tenha tido nem pontaria foi o Brandão, né, no caso, que nem chance ele conseguiu criar para poder finalizar. Agora ele tem o Vitorino, que foi a grande surpresa, acabou sendo liberado pela seleção, vai poder jogar contra o Fluminense, depois no domingo ele se representa a seleção. Isso é importante lá atrás, porque o Vitorino tem quase um comando ali, né? Ele é um xerifão, porque a gente vê o tempo inteiro ele gritando com a defesa, gritando com o meio-campo, poderia fazer mais falta ainda, sem o Fábio, né? É um grande reforço a presença do Vitorino em campo. Ele até se encontrou bem com o Gil nessa zaga do Cruzeiro. O Gil, que era muito contestado antes, ainda é um pouco, mas cresceu de produção ao lado do Vitorino, isso é inegável. Ele tem esse espírito de liderança, como você disse, não vai ter o Fábio, que já é uma peça desse sistema defensivo de muita experiência, mas a volta do Vitorino, sem dúvida alguma, é um ganho de qualidade para o Cruzeiro. A gente falava dessa questão ofensiva, Anselmo Ramon continua se destacando nos treinamentos do Cruzeiro. Você acha que o jogador que chega da forma como ele chegou, né, voltando de uma situação, era um jogador do Cruzeiro, entrou do jeito que entrou no jogo contra o Palmeiras, passou por tudo aquilo, pode ser realmente ali um jogador para ser titular? Pelo menos um comecinho de história para contar ele já tem, né, Edmar? Esse jogo entrou, perdeu aquela chance incrível, depois se redimiu, foi muito bom para ele naquele momento fazer o gol, porque a gente sabe que muitas vezes jogador que começa aqui no clube, depois roda, volta com uma certa desconfiança. Se ele já sai de campo ali com aquela imagem de derrotado em termos de perder o gol, seria muito complicado para a sequência dele. É um jogador que a gente tem visto muita vontade, né, dentro de campo, isso não vai faltar jamais no Anselmo Ramon, porque está querendo conquistar o seu espaço e vai entrar na briga aí, principalmente com o Brandão, se o Cuca resolver manter esse esquema. Daqui a pouco a gente vai ver o que os outros comentaristas pensam disso. E agora, agora a equipe carioca joga pelo empate na partida de volta. Olha o Bill, ele bate forte, encheu o pé, a defesa do Fernando Braz. Uma bola perigosa, quicou, e a defesa do ótimo goleiro do... Diego Souza, 2 em cima dele, um é o William, abre para o Alan, vem o cruzamento, Alexandro! Alexandro! De cabeça oportunista como deve
insiste o Bill, vai bater pro gol. Fernando Praz para fazer a defesa. Quem vai para a bola é o Gago. Encheu o pé. Caiu o Fernando Praz e ela vai pela linha de fundo. Bernardo vai para a bola, vem a cobrança. Que perigo danado. Então o Coritiba teve chances, né? Flávio Carvalho aqui comigo. Então não dá para dizer que a situação está definida. O Vasco joga pelo empate, mas o jogo é lá no Paraná, né? Pois é, Dimara. O jogo de ontem, o primeiro tempo a torcida vaiou o time do Vasco. E no segundo tempo, depois do gol, já no final, a torcida voltou a vaiar o time do Vasco. O time do Vasco não jogou bem, não está jogando bem em São Januário, ao contrário, fora de casa, tem rendido melhor. Essa vitória de ontem, eu acho que dá muita moral pro time do Vasco. O time do Vasco tem tudo. Você acha que 1-0 é bacana? É um placar? Eu acho que... Mas o Vasco tem jogado melhor, time por time, o time do Vasco é melhor. E o time do Coritiba não é aquele time que a gente viu aí com 24, 25 jogos invictos. 25 dentro do Campeonato Paranaense, que fase inicial de Copa do Brasil, que quando pegou times mais ou menos, né, ele acabou perdendo. Perdeu em casa para o Atlético de Goiás, perdeu para o Palmeiras. Né? Então eu acho que a situação do Vasco hoje ele tem 70% de chance contra 30% do Coritiba, em função dos dois times. O Diego Souza está jogando bem no Vasco, né? Cresceu muito em relação àquele que a gente via aqui no Atlético. Né? O próprio Bernardo, que é do Cruzeiro, é um jogador de muita importância no time. E não é o titular. E não é o titular. Mas ele entra, parece que a torcida se levanta, né? E apoia bastante esse jogador. Então, eu acho que com essa vitória de ontem, o Coritiba tendo que sair pro jogo, o Vasco passa a ser um favorito para mim. Mas eu acho que o Coritiba, no coletivo, e jogando em casa, com o apoio da torcida, ele ainda pode fazer uma surpresinha. Eu não acho que essa decisão esteja assim tão definida dessa forma. Acho que o Marcelo Oliveira tem se mostrado muito tático com essa equipe, né? Mesmo ontem a gente via as possibilidades, as tentativas. É que tem aquele dia que não vai mesmo, né? Exato. Então, talvez por isso que eu aposte que pode ser que lá em Curitiba a história um pouquinho diferente. E o jogo foi muito ruim, viu, Dimara? Muito ruim. Muito ruim. Olha, eu tive a oportunidade de gravar o jogo do Santos e ver o jogo do Santos depois, o Santos na Libertadores. Foi um jogo espetacular. Daqui a pouco nós vamos comentar. Né? Um jogo cheio de emoção. E o do Vasco não. Do Vasco foi aquele jogo parado. O Vasco fez 1-0, depois segurando o marcador. No início o Curitiba partindo para o contra-ataque, tentando vencer o Vasco no contra-ataque. Ou seja, foi um jogo muito, muito parado, muito jogado no meio campo, com poucas defesas dos goleiros. Então, por isso eu acho que lá em Curitiba, acho que o Vasco vai fazer prevalecer a sua melhor categoria e vencer esse jogo lá. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Agora nós vamos para o recado da Vilma Alimentos. Gente, a Vilma Alimentos está com uma novidade que vai levantar as torcidas. É a linha de macarrão integral, que é rica em fibras e garante energia e saúde para você combinar atividade física com alimentação saudável, viu? E seja qual for o seu gosto. Espaguete, talharim, penne ou parafuso. A linha de massas integrais Vilma é prática, saborosa e vai marcar um golaço no seu paladar. Afinal, faz bem feito quem faz com Vilma. Duvida? Então prove! Vilma Alimentos, com você sempre, nos bons momentos. No próximo bloco, então, bate-papo com os nossos comentaristas sobre os times mineiros e o futebol nacional. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band.